Beleza, galera? Boa tarde. Aqui é o professor Felipe Martins. Vamos estar fazendo aí, iniciando resoluções do exercício do capítulo 3, principalmente referente os itens que a gente já abordou: deformação, lei de Hooke, cálculo de tensões, enfim, como que isso está na prática. Aqui, evidentemente, vou resolver exercícios mais complexos, os que eu passei para a sala, para vocês fazerem em casa, quer dizer, é um pouco mais simples. É por isso que eu acho que entendendo esses, os outros vão ser mais fáceis de fazer, mas não se atenham só àqueles. Quando entenderem esses, tentem fazer no livro os correspondentes, para já ir praticando, já ir se aprimorando, porque, como vocês viram, essa matéria requer de fato uma dedicação maior. Começando, nesse vídeo eu vou fazer o exercício 3.18. Então vamos lá. Os cabos de aço AB e AC sustentam a massa de 200 kg. Então eu tenho dois cabos aqui, ó, o cabo AB e um cabo AC, que sustentam essa massa aqui que pesa 200 kg. Se a tensão axial admissível para os cabos for de 130 megapascal, ou seja, a tensão admissível já é dada e falou que é de 130 megapascal, ele quer saber para essa tensão admissível e determinar o diâmetro exigido para cada cabo, ou seja, qual o diâmetro que cada cabo tem que ter para que consiga sustentar, ter essa tensão admissível e esse peso. Além disso, qual o novo comprimento do cabo AB, esse cabo aqui, após a aplicação da carga, ou seja, o cabo vai esticar um pouquinho, depois que você colocar essa carga, quanto que ele vai aumentar seu comprimento? Essa é a pergunta. Ele falou que o cabo AB não alongado, ou seja, no seu estado inicial, ele é de 750 milímetros e que o módulo de elasticidade do aço é de 200 gigapascal. Beleza? Então, primeiramente eu fui lá e coloquei tracei essa figurinha aqui. Esse aqui eu vou calcular depois, vocês vão ver os valores, mas eu sei que eu tenho uma força, ou uma força T, uma força F, AB de reação, e tem uma força AC, ou TAC de reação também. Então, vai ter, como está puxando para baixo, vou ter uma força ao contrário de reação para cá e uma de reação para cá. Essa eu vou chamar, do cabo AB, vou chamar de TAC, e do cabo TAB, perdão, e do cabo AC eu vou chamar de TAC. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Por quê? Porque são ângulos alternos internos da trigonometria. Ângulos alternos internos são iguais. Então, se é 60 graus aqui, aqui também tem 60. E aqui desse lado ele me deu os valores, que aqui é um triângulo 3, 4, 5, aqueles triângulos tradicionais. Então aqui eu já calculo qual que vai ser o seno e o cosseno desse ângulo, considerando que o ângulo θ seja esse daqui. Porque, tem aqui os dados que eu anotei. E vou calcular os ângulos porque eu vou precisar posteriormente. Então eu sei que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, lá da trigonometria básica, 3 sobre 5 igual a 0,6. E o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, dá 4 sobre 5, que é igual a 0,8. Deixa aí que a gente vai precisar desses dados, tá bom? Beleza. Então eu tenho uma força para cá, no sentido AB, outra no sentido AC e uma força peso aqui embaixo. Só que ele me deu a massa. Então a primeira coisa é fazer o quê? Calcular qual que é essa força que está puxando para baixo. Então a força é o quê? O 200 kg vezes 9,81, que é a gravidade. Força da gravidade, E aí eu tenho o quê? Multiplicando isso, eu vou ter que a força WA, do peso aqui, é de 1.962 newtons. Está até aqui colocado aqui na figura, no esquema da figura. Beleza. Próximo passo, eu vou fazer o quê? O somatório das forças em x igual a 0, considerando que para a direita é positivo. Então, se para a direita é positivo, olha só, se eu projetar essa força no x, vai ser o quê? Força, ou TAX, colado com o ângulo cosseno de 60, mas vai estar apontando para o lado esquerdo. Então é negativo, já que eu falei que tudo para a direita é positivo, consequentemente, tudo para a esquerda vai ser negativo. Então vai ser menos TAB vezes cosseno de 60, mais o TAC. Se eu projetar ele para cá, no cosseno dele, ele vai ser positivo, porque ele vai estar apontando para a direita. Então, positivo mais TAC cosseno de θ. Cosseno de 60 graus é meio, só vocês baterem na calculadora que vocês vão ver isso. E o cosseno de θ a gente achou aqui, é 0,6.
Então vai ficar menos TAB vezes meio, mais TAC vezes 0,6. Ajeitei a equação aqui e fiquei com a minha primeira equação número 1. Próximo passo, vou fazer o somatório das forças em y igual a zero. Atribui que tudo que tiver para cima é positivo. Então, evidentemente, o que tiver para baixo vai ser negativo. Então você vê que quando você projetar a força AB em y, vai ficar o quê? Seno separado do ângulo. Então vai ficar TAB seno de 60 positivo, que está apontando para cima. FAC seno de θ positivo, a gente calculou que é cosseno, olha, 0,8, então já coloquei aqui 0,8 TAC, menos a força peso que está apontando para baixo. Então, menos WA. Arrumando isso aqui, 160 é 0,866. Então, vai ficar 0,866 TAB mais 0,8 TAC menos 1962. Isso tudo igual a zero. Essa é a minha segunda equação. Então, reparem, senhores. Eu tenho duas incógnitas, que é a TAB e TAC, e duas equações. O que eu vou fazer com isso aqui para achar um sistema linear de duas incógnitas e duas equações? Foi o que eu fiz. Então, eu coloquei a primeira equação aqui e a segunda aqui. Pois bem, qual que é o lance aqui? Tentar anular das incógnitas para você conseguir achar o outro valor. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar toda a equação por 0,8, menos 0,8, e a segunda por mais 0,6. Sempre você olhar as duas e você vai multiplicar cruzado, né? Se aqui é 0,6, eu vou multiplicar por 0,6 embaixo. Se aqui é 0,8, eu vou multiplicar por 0,8 em cima. Só que uma delas é negativa, eu vou botar negativo para se anularem. Então, por isso que eu escolhi menos 0,8 aqui. Eu poderia botar 0,8 em cima e menos 0,6 embaixo? Poderia também, daria no mesmo. Tá? Eu só fiz isso porque eu quis, por convenção. Quem não lembra como faz um sistema de duas incógnitas e duas equações, dá uma olhadinha no YouTube, que é bem simples. Mas vamos lá. Então, eu vou multiplicar toda a primeira linha por menos 0,8 e toda a segunda linha por 0,6. Batendo esses valores na calculadora vai ficar o quê? A primeira linha multiplicada por menos 0,8 vai ficar 0,4 TAB menos 0,48 TAC. Só multipliquei os valores aqui por menos 0,8. A segunda toda por 0,6. Então vai ficar 0,52 TAB mais 0,48 TAC menos 11,7,2 igual a zero. Repare, olha lá, ficou menos 0,48 TAC mais 0,48 TAC. Então, posso na hora que somar essas duas equações, eu vou fazer isso, elas se anulam. Por isso eu até cortei elas aqui. Então, eu vou somar 0,4 TAB mais 0,52 TAB, vai dar 0,92 TAB menos 11,77,2 igual a zero. Passando esse valor para o outro lado, vai ficar 0,92 TAB igual a 11,77,2. TAB é igual a 11,77,2 sobre 0,92. Batendo na calculadora, TAB é igual a quê? 12,79,56 newtons. Achei o valor de TAB. Agora é só substituir em alguma das duas equações iniciais que eu acho o TAC. Vou escolher a primeira porque tem menos números aqui para fazer, né? Então eu escolhi a primeira lá, menos 0,5 TAB mais 0,6 TAC igual a zero. Aonde for TAB, eu vou colocar 1.279,56. Então vai ficar menos 0,5 vezes 1.279,56 mais 0,6 TAC igual a zero. Então vai ficar menos 639,75, que eu estou multiplicando esse valor aqui, mais 0,6 TAC igual a zero. Passando esse valor de menos 639 por outro lado, aqui está negativo, vai passar para lá positivo. Então o TAC vai ficar 639,75 por 0,6. TAC vai ser de 1.066,25 newtons. Encontrei também a força resultante no cabo AC. Beleza? Próximo passo agora é achar qual o diâmetro dos cabos que ele pede, né? De cada um dos cabos. Vou começar a calcular do cabo AB. Eu sei que tensão é força sobre área. Então, tensão é a força que é exercida, tensão admissível é a força exercida no cabo AB sobre a área, do cabo AB. Só que o que eu quero é diâmetro.
Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu sei que a incógnita está aqui dentro de área. Eu vou isolar o que eu quero achar, então eu vou isolar a área. Então no lugar da área eu coloco tensão admissível, no lugar da tensão admissível eu coloco a área. Só multipliquei cruzado aqui, então eu sei que a área do cabo AB é igual a tensão do cabo AB dividido pela tensão admissível. Repetindo, na verdade, a área do cabo AB é a força do cabo AB dividido pela tensão admissível. Só que a área é o quê? De um cilindro. É πd ao quadrado sobre 4. Então, no caso, vai ser π diâmetro AB do cabo ao quadrado sobre 4. Como eu quero o diâmetro, eu vou isolar o resto. 4 está dividindo, vai passar para cá multiplicando. O π está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, o diâmetro AB ao quadrado é igual a 4 vezes a força B, dividido por π vezes a tensão admissível. Se está ao quadrado, eu vou extrair a raiz. Então, o diâmetro do cabo AB é a raiz de 4 vezes a força B, dividido por π vezes a tensão admissível. Esse valor aqui eu vou fazer por analogia para calcular o diâmetro futuramente lá do cabo BC. Substituindo os valores, eu sei que a força exercida no cabo, eu achei no slide anterior, é de 1.279,56, então vai ficar 4 vezes 1.279,56 dividido por π vezes 130 vezes 10 a sexta, porque ele deu lá que é 130 megapascal a tensão admissível. Calculando isso aqui, vai dar 3,54 vezes 10 a menos 3 metros, ou 3,54 milímetros. Beleza? E aí o próximo passo é vou calcular a deformação, porque ele pediu lá quanto que o cabo AB aumenta, estica. Para mim saber isso, eu tenho que saber a deformação. E a deformação, a gente sabe pela lei de Hooke que tensão é o módulo de Young vezes a deformação. Lei de Hooke. Só vou isolar. Como eu quero a deformação, o módulo de elasticidade vai passar para cá dividindo. Está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então sei que deformação é a tensão admissível sobre o módulo de elasticidade do aço. A tensão admissível foi dada, 130 megapascal, ou 130 vezes 10 a sexta, e o módulo de elasticidade também foi dado 200 gigapascal, ou 200 vezes 10 a nona. Calculando isso aqui, vai dar que a deformação vai ser 6,5 vezes 10 a menos 4 milímetro por milímetro, né? Ou adimensional. Porque isso aqui, na verdade, é o valor adimensional. Você pode ver que milímetro corta com milímetro, mas se convenciona a fazer assim. Mas não estaria errado se não tivesse nenhuma unidade, tá? Porque é adimensional. Agora, por analogia, eu vou calcular o diâmetro AC. Lembra que eu calculei lá que o diâmetro BC era a raiz de 4 vezes a força BC sobre π vezes a tensão admissível? Vou fazer a mesma coisa, só que no lugar do diâmetro AB eu vou colocar diâmetro AC, no lugar da força do cabo AB eu vou colocar a força do cabo AC. Então, substituindo a força do cabo AC, a gente calculou 1.066,25, então vai ficar 4 vezes 1.066,25 dividido por π vezes a tensão admissível, 130 megapascal. Calculando isso aqui, o diâmetro do cabo é de 3,23 milímetros. Pois bem, o que ele quer ainda, na verdade, ele quer saber quanto que o cabo ficou, quanto que ele esticou, quanto que foi o diâmetro final, a largura final do cabo. Eu sei que a deformação é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Então, eu vou falar que a deformação é o comprimento final do cabo AB menos o comprimento inicial dividido pelo inicial. Como eu quero o comprimento final, eu vou isolar esse valor aqui. Então, o comprimento final aqui vai passar para cá multiplicando, e esse valor aqui vai passar para cá, está diminuindo, vai passar para cá somando. Então, vai ficar que o comprimento final do cabo AB, eu chamei de LAB', é igual a deformação vezes o comprimento inicial mais o comprimento inicial. Repare que ele está multiplicando duas vezes LAB, eu vou botar em evidência ele. Então vai ficar que o comprimento final do cabo é igual ao comprimento inicial, botei em evidência. Então se eu tenho evidência aqui, vai ficar E mais 1, né? Porque está multiplicando aqui, estava multiplicando os dois, eu só botei em evidência e está entre parênteses, só para facilitar o cálculo. Agora é só substituir os números. Comprimento final do cabo AB é o comprimento inicial, que é 750 milímetros, mais o módulo de elasticidade, que a gente achou que é 6,5 vezes 10 a menos 4, mais 1. Então, o comprimento final do cabo vai ser de 750,49 milímetros. Inicialmente ele era de 750, então aumentou esse valor aí, 0,49 milímetros. Beleza, galera? Essa foi a resolução do 3.18.
E já vou fazer o 3.19, 3.23 para dar um norte para vocês irem resolvendo mais. Beleza? Espero que tenham entendido. Podem postar dúvidas lá no Google Classroom e bons estudos.